Olá, sejam bem-vindos ao Em Dia com a Ciência em Entrevista. Você já se perguntou como as redes sociais sabem tanto sobre você? É a partir desta questão que o Em Dia com a Ciência em Entrevista de hoje discute como a rede social coleta e lucra com os dados dos usuários. Vamos conhecer uma pesquisa da Universidade Federal do Maranhão que analisa esse processo a partir do conceito de colonialismo de dados. Para falar sobre o tema, recebemos Jonathan Oliveira, pesquisador e autor da pesquisa. Seja muito bem-vindo, Jonathan. Obrigado, é um prazer estar aqui. Jonathan, para começar, eu gostaria de saber o que é o colonialismo de dados. O colonialismo de dados é um fenômeno, na verdade, emergente dentro do campo da comunicação social, que é intitulado há pouco tempo, há poucos anos, né? É por 2 autores, Kolde e Merrias, mas, assim, a grosso modo, está interessado em dar um nome para o que a gente observa hoje em dia com a consumo informacional e a modulação de comportamentos em prol do lucro, né. Então, quando a gente está consumindo conteúdo, quem está lucrando com esse conteúdo, né? Quando a gente está circulando os nossos posts, quando a gente está curtindo aquele reels muito engraçado, né, quem está lucrando? Quais são as lógicas por trás, né? Uma lógica emergente de funcionamento capitalista que lucra com base nas nossas vidas, né, com base no que a gente consome. Certo, e na sua pesquisa você utilizou o Instagram, não é isso? Como fonte de pesquisa, não é isso? Sim, o Instagram me acompanha na minha trajetória profissional, na minha trajetória pessoal, obviamente, estou lá presente, mas também na minha trajetória como pesquisador, né, E o desde que a te graduação. motivou? E desde a graduação eu pesquiso o Instagram, mas aí dentro do mestrado em comunicação eu mudei, a perspectiva, uma perspectiva que eu posso dizer que foi um pouco mais crítica, no sentido de questionar, né, questionar justamente quem está lucrando com isso, a quem está direcionado os nossos, movimentos online, né, então era uma outra vertente de pesquisa. Então a minha principal motivação foi através de leituras, através de experiências dentro da comunicação que alteraram a minha ótica de pesquisa e me motivaram a observar de outro modo aqueles scrollings, assim, de consumir conteúdo. E quais foram os principais achados durante essa pesquisa? A gente pode pontuar alguns achados principais. Um deles é principalmente pontuar como que, eh, existe um discurso implícito, né, sobre a experiência do usuário. Então, é muito positivo quando a gente escuta assim: "Ah, é para melhorar a sua experiência, a gente está utilizando os seus dados aqui para que você tenha uma melhor experiência". E a gente, às vezes, no campo de pesquisa, conversando com alguns colegas, escuta a seguinte frase: "Ah, eu estou treinando o meu algoritmo do Instagram, no meu caso, ou do TikTok, ou de outras plataformas para que ele saiba o que eu gosto, mas será que é tão positivo assim ele ser treinado para isso, né?". Então, um dos achados é esse, na minha concepção, é um sucesso para o Instagram, para a Meta, para o Mark Zuckerberg, que já é trilionário, né, em reais ele é trilionário. E aí, pra ele é muito positivo que a gente assuma esse papel de ser passivo no sentido de não questionar, né, por que eles querem tanto os nossos dados? Por que é tão interessante para eles esse consumo? Então, eu posso elencar como esse como um principal, assim, né, o sucesso, entre aspas, para as grandes corporações, para as big techs, da gente como um consumidor infinito de conteúdo. Jonathan, e você analisou os documentos como os termos de usos, né, de uso e políticas de privacidade. O que esses documentos revelaram? Então, dentro das políticas de privacidade, a gente analisou todas as disponíveis durante a pesquisa, então foi de 2016 até 2024. E aí no total foram 666 páginas, 666 páginas, eu acho esse número muito muito importante pontuar. Um dos principais achados dentro dessa investigação, que foi uma análise documental que a gente utilizou, é justamente a grande extensão, né, documental. Então imagina, aquele primeiro documento, aquela política de privacidade de centenas de páginas é colocada para quem está muito interessado, ou seja, geralmente pessoas jovens que vão adentrar na internet naquele momento, criar o seu perfil,
e já recebem aquela extensa e vasta documentação detalhada, né. Então, se a gente for resumir aqui, um dos gargalos, na verdade, que eu encontrei dentro dessa análise documental, é que para eles também é muito positivo que não seja tão detalhado assim, né, tem vários hiperlinks, então se a pessoa quiser de fato entender, a linguagem ainda assim ela não é tão acessível, né. Então a gente tem um aumento ali de utilizações, principalmente da LGPD, né, ou seja, a gente observa que através da LGPD, ou seja, a legislação brasileira, que foi possível aumentar a extensão dela, ou seja, de fato ela é detalhada, mas eu não acredito que ela seja tão bem pensada para ilustrar, obviamente, né, que para eles não é tão positivo assim o usuário saber a que servem os dados deles, né. Então, por mais que ela seja detalhada e extensa, ela também, na minha visão, não contempla o que acontece lá. E na sua avaliação, como é que você considera essa relação entre usuários e as redes sociais em relação a esses documentos? Então é uma relação desproporcional. Na verdade, no sentido mais geral possível, ela é assimétrica, né, um termo muito chique que a gente utiliza na comunicação em outras pesquisas, é assimétrico. Então o que que quer dizer assimétrico? Quer dizer que não é igual, né, não é equivalente, não é a gente não tá ganhando tanto quanto eles ganham, né, então é bem não tem aquela igualdade. Então, nessa relação entre usuário e plataforma, também acontece isso nos documentos, porque veja, quem que está interessado em ler centenas de páginas abrir vários hiperlinks. Então, o que acontece, de modo geral, é que a gente acredita, né, alguns autores defendem essa ideia como alienação técnica. Então, o que que isso também quer dizer, né? Quer dizer que as plataformas ganham de novo, por isso que é assimétrico, é desigual, elas ganham de novo, porque a gente acredita que a tecnologia é uma infraestrutura neutra, a internet é uma estrutura neutra, a internet é uma estrutura que é muito positiva, que só a gente só ganha utilizando ela, a gente só ganha utilizando o Instagram, mas a vida não é só assim, né, não é eu vou ganhar, eu vou perder, então é muito mais complexo do que isso, então a gente não pode dizer assim: "Bom, é muito positivo estar lá", né, não é nesse sentido. Então quando a gente vai utilizar os documentos para avaliar, é bem assimétrico nesse sentido, assim, né, ninguém quer se dispor a ler, então eles ganham porque a gente não critica, então nem na verdade, só arrasta quando a gente vai ver, né, quem faz o quê. Na verdade, se a gente for bem sincero, a gente fala: "Ah, eles já coletam os meus dados mesmo, eu vou saber disso", e aí eu já imagino que eles vão coletar, né, e aí não vai a fundo, então a minha pesquisa pega nessa ferida, né, tipo assim: "Tá, ninguém lê, mas deixa eu ler aqui 66 páginas pra ver o que que dá", e aí é isso. E Jonathan, como essa lógica de extração de dados, ela se relaciona com as formas históricas de colonialismo, principalmente no sul global? Certo. O que acontece é, a gente utiliza o colonialismo, digital, o colonialismo de dados que tá se a gente for fazer uma relação de conjunto, tá dentro do colonialismo digital, né, o colonialismo de dados é uma das vertentes do colonialismo digital. A gente critica a função histórica e econômica da exploração, né. Então, se a gente for entender como que o capitalismo se concentrou como ordem global, a ordem principal capitalista no mundo, foi através das explorações, né, do colonialismo. Então, colocou como o norte global, como a Europa principalmente, como a grande exploradora do mundo, né. O que que a gente tem hoje? O capitalismo como sucesso, né, o capitalismo como, inserido dentro da esfera econômica e social. E aí a gente pega essa ideia e fala assim: "Bom, não acabou. Não acabou", né, existe aí alguns autores como Aníbal Quijano que vão falar sobre colonialidade do poder, então a gente utiliza essa ideia para dizer assim, né: "Bom, acontece que as marcas ficaram, né, então existe ainda países como Estados Unidos e Europa, mas na tecnologia a gente fala muito sobre a China e Estados Unidos numa corrida invisível pelo lucro e pela monopolização das nossas vidas, e aí a gente pega essa ideia para dizer, ainda existe muitos benefícios, né, de poder, de infraestrutura e economia, então tá tudo muito entrelaçado atualmente, né se a gente for utilizar a perspectiva do colonialismo digital. Então quer dizer isso, assim, não acabou, a gente tem essa da colonialidade do poder principalmente, né, a gente tem essas
marcas, então a gente ainda tem um norte global, principalmente Estados Unidos, né, como um grande detentor das tecnologias, ou seja, o Vale do Silício, as grandes plataformas, principalmente a Meta, né, onde é que elas estão? Estão no norte global, né? Então, a visão do colonialismo digital e colonialismo de dados quer dizer o seguinte: para que eles ganhem, alguém tem que perder. E geralmente quem é que perde? Geralmente quem perde são os países do sul global, né? Então, a América Latina, o Sudeste Asiático, a África principalmente. E é uma coisa meio invisível, porque a gente não, quando a gente está curtindo, a gente não vê que existe a exploração das terras indígenas brasileiras através do ouro, da busca incessante pelo ouro, a busca incessante por outros metais pesados que auxiliam na construção de smartphones, que auxiliam na construção da mineração de dados. Então, isso não é falado nos termos de uso, né? Não é falado popularmente, a gente, através das pesquisas, consegue descobrir. Então, é muito grande, é uma extensão muito grande para a gente comentar aqui, mas assim, resumo é isso, é uma dinâmica de exploração contínua, né? Jonathan, e quais são as perspectivas para o futuro dessa pesquisa? As perspectivas, principalmente assim, né, falando de mim, a ideia é seguir questionando, obviamente, essas lógicas assimétricas de poder, mas principalmente, tocar nessa ferida que eu falei no início, né, no sentido de questionar a atenção, né, como que o nosso tempo está sendo utilizado através da circulação de conteúdos, como que eles conseguem assumir e dominar, no sentido assim, né, crítico de dizer, e sugar o nosso tempo, né, como que eles conseguem fazer com que a gente tenha muito tempo de tela, como que eles conseguem ter esse sucesso, assim, de utilizar a nossa vida e a gente não conseguir ver o tempo passar, né. Então esse roubo, entre aspas, "roubo do tempo social" me interessa muito, acho que dá pra gente pesquisar isso. Jonathan, muito obrigado por compartilhar com a gente essa sua pesquisa, né, que trata sobre a exploração e as coletas de dados dos usuários. Eu que agradeço pela atenção. E obrigado a você que nos acompanhou aqui no Em Dia com a Ciência Entrevista. A gente fica por aqui e até a próxima.